Olá, seja bem-vindo ao canal Negócios Lucrativos. Esse aqui é o meu canal paralelo, né? Eu tenho um outro canal aqui no YouTube. Eu sou Ivan Maia e nesse canal eu falo exclusivamente sobre negócios, empresas, falo para profissionais liberais, prestadores de serviço, donos de pequenas empresas. Vamos conversar hoje, ó. Tem uma pergunta que vocês têm feito sempre para mim, que é sobre equipes. Como contratar, como treinar bem equipes, tal. Eu tenho um monte de vídeo aqui no canal sobre isso. Mas hoje eu quero falar com você sobre uma coisa específica que é duplicação. Existe um processo na liderança que pouca gente conhece, chama-se duplicação. Se você olhar, por exemplo, na Bíblia, você vai ver o seguinte, que o rei que governou antes de Davi chamava-se Saul. No exército dele, nunca teve ninguém que se destacou. Aí veio Davi, antes de se tornar rei, Davi matou um gigante. Ele tinha 1,63 m, ele matou um gigante de 2,90 m de altura. Ok, anos depois, a Bíblia narra mais 5 matadores de gigantes que tinha no exército dele. Então a pergunta é, por que tinha 5 matadores de gigantes no exército dele e não tinha no rei anterior? Porque o rei anterior nunca matou nenhum gigante. Ué. Então você nunca duplica aquilo que você não é. A sua equipe, presta atenção, se você tem gente que trabalha com você e para você, você precisa entender uma coisa antes que seja tarde demais. Você não vai gostar de ouvir, mas é porque a verdade às vezes é incômoda, ela dói, ela é amarga, ela é indigesta. Sua equipe é a sua cara. Se eu quiser saber quem é você, é só eu ir na sua empresa, e que aliás é o que eu faço sempre, e conheço a sua equipe. A sua equipe é a sua cara. Claro, foi você que contratou, é com você que eles trabalham, você acha que eles vão ter a cara de quem? Ah, Ivan, você está querendo dizer o quê? Que o cara é preguiçoso é porque eu sou também? Não, eu estou dizendo que ele é a sua cara. É a cara do que você faz ou do que você deixa de fazer. É a cara do que você ensina ou deixa de ensinar. Do mau exemplo ou do bom exemplo. Da sua ausência ou da sua presença. Do seu interesse ou desinteresse. E não adianta você ficar trocando. Você vai ficar trocando, vai ficar sempre as mesmas pessoas. Elas só mudam de endereço. Sabe por quê? Porque é você que atrai essas pessoas para você. Marca aí uma coisa que eu vou te falar. Quando as pessoas erradas saem da sua empresa ou da sua vida, as coisas certas começam a acontecer, as coisas erradas param de acontecer e as pessoas certas começam a chegar. É tudo uma questão de atração. No mundo, semelhante atrai semelhante. Sabe aquela coisa dos opostos que se atraem? Esqueça aquilo, aquilo é só na física. É só no primário lá que se aprende esse tipo de coisa. No mundo real, semelhante atrai semelhante. Então a sua equipe sempre será a sua cara. Ouça bem essa história. Ó. Você já ouviu falar de Mahatma Gandhi, não ouviu? Mahatma Gandhi foi o líder espiritual da Índia. Se você nunca leu sobre ele, você pode ler a obra que esse homem fez no mundo. Um homem pacífico, inteligentíssimo, um homem que moveu multidões, um líder, na exata expressão da palavra. Muito bem, esse cara teve filhos. Um dos filhos dele teve filhos também. Então essa história é narrada, que eu vou te falar agora, é narrada pelo neto do Mahatma Gandhi. Então ele disse o seguinte, ó, o neto do Mahatma Gandhi era adolescente e morava assim numa fazenda distante da cidade, era mais ou menos 80 quilômetros da cidade, mais ou menos. Uma estrada de chão batida, eles moravam, ele, o pai, que era filho do Gandhi, e as duas irmãs, eles moravam assim numa fazenda, cercada de milharais e tal. Então, o que ele mais gostava era ir para a cidade. Por exemplo, quando eles iam para a cidade, para ele que era adolescente, era o acontecimento. Era na cidade que tinha sorvete, era na cidade que tinha matinê de cinema e tal. E o pai dele, né, que era filho do Gandhi, era professor numa faculdade. Então um dia o pai dele chegou para ele e falou assim, filho, amanhã eu tenho que ir para a cidade, eu vou fazer palestras na faculdade e você vai dirigindo. Então enquanto eu fico na faculdade, você vai levar o carro no mecânico e o mecânico vai me entregar até às 5 da tarde. Aí você me busca na faculdade. E ele ficou super feliz, porque ele pensou, pô, enquanto meu pai vai na faculdade, eu vou tomar sorvete, posso comer no restaurante, posso pegar uma matinê de cinema à tarde, e ficou super feliz. Foi, deixou o pai na faculdade, deixou o carro no mecânico, o mecânico falou, ó, você pode vir buscar às 4 da tarde. Aí o pai dele falou para ele, ó, você me busca às 5 da tarde para a gente voltar enquanto ela tem luz do dia ainda, voltar para sua mãe e suas irmãs, que depois a estrada à noite é ruim. Beleza. Ele foi, deixou e se entreteu. E pegou a matinê do cinema e tal, e quando ele viu, já eram 6 horas da tarde. Aí foi correndo no mecânico, pegou o carro e tal, foi buscar o pai dele, já chegou de noitinha, era quase 7 da noite quando ele chegou na faculdade. O pai dele fez uma pergunta só. Falou, por que você se atrasou, meu filho? E ele mentiu. Ele disse, ah, pai, o mecânico não me entregou o carro a tempo. O que ele não sabia é que o pai já tinha ligado 4 horas da tarde e o mecânico falou que o carro já estava pronto. Então o pai dele olhou para ele e disse para ele, ó, eu estou errando em alguma coisa na sua criação, porque você mentiu para mim, ao invés de falar a verdade. Então o erro é meu, eu não sei onde que eu estou errando. Então faz o seguinte, ó, você pode voltar dirigindo, eu vou voltar a pé para casa todos esses quilômetros. Enquanto eu vou andando, eu vou meditar onde que eu estou errando na sua criação.
Ele falou que foi a lição mais dura da vida dele, foi essa. Foi ele não conseguiu voltar para casa, daquele jeito ele foi com o carro devagarzinho, acompanhando o pai, e aquilo doía no coração dele, porque ele sabia que a culpa era dele. E ele vendo o pai sofrer por causa do erro dele. Ele disse que se ele tivesse apanhado ou sido colocado de castigo, ele não teria aprendido tanto quanto ele aprendeu. Ele falou que desde aquele dia nunca mais ele contou uma mentira para o pai dele, porque aí aquilo doeu na carne dele. Você percebe então que o filho do Mahatma Gandhi aprendeu liderança com o próprio pai e ele aplicava? Então, quando eu falo para os empresários, ó, toda vez que alguém que trabalha com você erra, é porque você errou antes. Toda vez que alguém da minha equipe, eu e Ivan, a pessoa erra, é porque eu errei antes. Eu sempre me pergunto assim, peraí, onde que eu errei para que essa pessoa errasse? Sempre tem um erro meu antes. Então eu corrijo em mim primeiro e depois eu repreendo a pessoa e aí faço aquelas 3 perguntas mágicas, né? Que eu já falei em outros vídeos aqui. Onde o erro foi gerado? O que causou o erro? E o que devemos fazer para que ele não se repita? Porque erros são trágicos. Agora, se as pessoas mentem para você, é porque você está errando em alguma coisa. Não é simplesmente porque elas são desonestas. Ou você errou na hora de contratar, ou de avaliar. Eu tenho uma série de vídeos aqui falando sobre isso. Não adianta se reclamar. A sua equipe é a sua cara. O que você anda duplicando neles? Porque você duplica coisas nas pessoas que você lidera. As pessoas que trabalham com você, por você e para você. Elas se espelham em você, assim como você duplica coisas nos seus filhos. Se você é mentiroso, eles vão aprender a mentir. Se você é desleixado, eles vão aprender a ser desleixados. Se você gasta demais, eles vão aprender a gastar demais. Se você xinga os clientes, eles vão aprender a xingar clientes. Se você os trata mal, eles vão aprender a tratar mal. Você acha que eles estão aprendendo isso com quem? Estão aprendendo com seu vizinho, com seu concorrente? Não. Então é tempo de você acordar, é tempo de você entender sobre duplicação. Tá, eu vou perguntar para você, você tem coragem de pôr nos comentários quais os erros que você tem cometido, quais as falhas, o que você tem ensinado errado agora que você já tem essa visão? O que você tem duplicado na sua equipe? Você tem coragem de pôr nos comentários para mim? Eu duvido que você tenha coragem de colocar isso. Só pessoas corajosas é que colocam. Olha, eu tenho falhado nisso, olha, eu percebi isso enquanto assisti o vídeo. Faz sentido para você o que eu estou falando nesse vídeo? Se faz, coloque nos comentários para mim. Lembra de deixar o seu like também, ou o seu dislike. Aí você faz alguma coisa e ajuda o canal. Se você usa aqui do canal também, se inscreve, ativa a sinetinha, comenta, compartilha. Tem um monte de gente precisando saber disso. Tem um monte de empresário que fica demitindo, contratando, e reclama. Quem tem que mudar é você. Quando você muda, muda tudo. Você passa a duplicar outras coisas nas pessoas. Você não entende isso. É um princípio básico. Quer você acredite ou não, tem coisas que você não vai conseguir mudar. Você só precisa entender. Agora eu estou doido para ler o seu comentário, saber o que você achou. E também, se você acompanha outros vídeos aqui do canal, escreva para mim também assuntos que você gostaria que eu falasse, baseado nos vídeos que eu já fiz. Tem lives vindo pela frente aí também. Eu estou sempre procurando saber o que você quer que eu fale, sobre o que você quer que eu fale, para eu produzir conteúdos para você, tá bom? Eu te agradeço e te vejo no próximo vídeo. Longos dias e belas noites para você.